Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino. Eu sou o João da Purificação. Tô aqui hoje num pseudo crossover, né? Pseudo porque o Diego faz parte do time que tá aqui com a gente hoje. Ele já é de casa, né? E vocês conhecem. Nossa, obrigado aí pela declaração. Apesar da recíproca não ser verdadeira. Que isso? Deixa de ser falsa, menina! Que horror, que horror. O cara não consegue demonstrar emoções verdadeiras. Exatamente, eu sou muito pós-moderno. Mas como vocês já ouviram aí pela voz, eu tô aqui hoje com o time quase inteiro do Sábado Sem Legenda, né? Porque falta o Bosco, que é o quarto integrante aí que o pessoal renega, né? Claramente. Mas estou aqui com ela, que já participou outras vezes do Pinguim Dançarino, a Camila. Olá, meninos, meninas, menines, também tudo bom? E com um homem que não se impressiona com nada, né? E o outro membro do Sábado Sem Legenda, que é o Vincent. Oi, gente, tudo bem? Eu me impressiono com bastante coisa. Mas é uma vez a cada 6 meses ele se impressiona, tá? Isso é... E já percebi que é um padrão, assim, toda a crítica que ele vai fazer. Exato. E como vocês já viram pelo título, a gente vai falar de Barbie hoje, que é o filme da Mattel, baseado no brinquedo homônimo, que é dirigido por ninguém menos, né, que é a Greta Gerwig, que é uma diretora que faz uns bons anos aí que ela tá em ascensão no cenário independente e tal. Acho que se você faz parte, assim, de qualquer grupo de cinema em rede social, você já ouviu falar dela, né, principalmente desde 2018, com a ascensão dela pós Lady Bird, né, quando ela foi projetada, assim, como uma das grandes realizadoras femininas, já no primeiro filme. Foi um efeito bem curioso, assim, de acompanhar. E sobre o que fala Barbie, Vincent? Bom, Barbie fala de uma boneca que acha que tem uma vida perfeita, até que ela começa a ter sentimentos e reflexões que fazem ela ir para o mundo real em busca de respostas, mas o que ela encontra lá não é exatamente o que ela esperava. É tipo a vida, né? Aquela chorando. Vale lembrar que esse filme ele é um filme de desenvolvimento muito tardio, assim, né? O início de produção dele, tipo, ele é 2009 e era um filme da Universal Pictures, né? Ele passou pela mão de várias pessoas, assim, inclusive uma versão amaldiçoada que, graças a Deus, nunca saiu, no qual a Barbie seria feita pela Amy Schumer, né? Quem escreveu o filme também ia ser da Sony, essa versão, né? Ia ser uma Barbie desconstruída. A gente sabe, né, que levando em conta o padrão do humor da Amy Schumer, seria essa coisa, tipo, humor supostamente ácido, assim, de 5 em 5 minutos, né? Isso. A Anne Hathaway quase fez a Barbie também, né, David? Ela também quase fez a Barbie uma época. Até assim como a própria Diablo Code também já foi quase diretora desse filme no meio desse Patty Jenkins também, né? Patty Jenkins também, né? A Diablo Code seria a Greta Gerwig de 10 anos atrás? Não sei. É a Greta Gerwig que ela não dirige, talvez né? não tenha... Não, ela não dirige. Ela dirigiu a série dela, né? O The United States of Terror, né? Mas ela nunca estreou no cinema, né? Eu acho que ela Não, sim, mas eu digo assim, de estar no Zeitgeist jovem. Assim, porque a Sofia Coppola, ela fazia um cinema, sempre um cinema, apesar de adolescente, mais adulto. Era com adolescentes, mas mais adulto, né? Acho que um cinema mais alternativo, independente, a Coppola, né? Acho que ela nunca saiu muito desse mundinho, assim, muito cinéfilo. Era um independente de grife, né? De grife, assim, né? Baby. De nome. Mas amamos Sofia. Beijo, Sofia. Mas eu acho, Camila, que a Diablo Code, ela era aquela promessa, né? Mas ela, por várias circunstâncias, ela acabou que nunca deu aquele salto pra ser totalmente abraçada pela indústria, como a Greta acabou fazendo, né? A gente sabe que muito disso, acho que foi por conta também do flop, assim, do Garoto Infernal. Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Pois é, eu acho que Garoto Infernal era a grande aposta, porque era o primeiro filme dela depois do Juno, né? Isso. Mas apesar que eu não gostei do Young Adult na vez que eu vi agora, mas eu gosto muito do Tully. Tudo é legal. São filmes com roteiro. Na verdade, acho que ela tem uma boa parceria com o Jason Wright. Uma das coisas boas que ele fez na vida foram delas, né? Exatamente. Mas enfim. Até parabéns. você que é terraplanismo, Camila? Não, eu gosto de algumas coisas dele, né? Mas, eu não, eu acho ele péssimo. Eu gosto de coisas dele. Parabéns. Sou fã de Up in the Air. Autorista de Ghostbusters. Não vi Ghostbusters. Pô, cara, o cara tava dirigindo Ghostbusters, cara. Afterlife. Eu paguei pra ver esse Ghostbusters no cinema. Não, horroroso, Deus me livre. Ele é tipo o gêmeo mal do Edgar Wright, né? Eu fui ver Last Night in Soho nesse dia, não tinha lugar, tinham cancelado a sessão, aí eu fui ver Ghostbusters. Não perdeu nada também. Que dia horrível, né? Foi um dia horrível, né? Vários filmes até horríveis. hoje eu não vi. Esse era um dia pra você ter ficado em casa, cara.
Mas o programa não é o dossiê Diablo Code, né? O programa de Barbie. É, exatamente. É o dossiê Barbie. Desculpa, gente, eu desviei o assunto. Ah, não, relaxa, pô, acontece. E o filme foi transferido para Warner Bros. Em produção já com a Greta Gerwig, quando ela assumiu o projeto em 2019 dentro da Warner, né? E é engraçado se a gente for parar pra pensar que dentro da Warner, até a gestão pré-Zaslav, né? Tipo, existia muito esse acordo, assim, da autoralidade dos diretores em relação a esses projetos mesmo grandes, né? Tipo, a gente vê até pelas entrevistas, assim, com essas mudanças que a Warner passou, como, tipo, o pessoal tinha muito essa relação de apreço com realizadores que não faziam tanto dinheiro, assim, como o próprio Clint Eastwood, né? E isso meio que foi descartado, assim, diante dessa nova gestão e tal. E o Barbie, né? Eu não sei vocês, assim, mas ele tem até uns flertes com o Matrix 4, né? E são filmes que eles foram produzidos meio que durante um curto período de tempo parecido, né? No intervalo de 4 e 5 anos, assim, e dentro da Warner, né? Muito louco parar pra pensar como, tipo, esses dois projetos que são muito expressões dos autores dentro de um cenário blockbuster hollywoodiano acabaram sendo feitos, assim, pelo mesmo estúdio. É engraçado você falar do Matrix 4, né? Porque a Greta Gerwig, ela foi uma ideia da Margot Robbie, né? Que pensou nela, né? Que quis chamar ela pro projeto, depois que o projeto acabou caindo na mão dela, né? E da produtora dela, e ela é também a maior estrela da Warner, sem sombra de dúvida nenhuma. E aí ela pensou... Ela e Clint Eastwood. É verdade. E aí ela pensou nisso, tipo, que ela tava muito pressionada com os filmes da Greta Gerwig, né? Particularmente o Little Woman, que a Margot Robbie gostou bastante, e achou que ela serviria muito pro projeto, né? E teve toda essa questão da Greta Gerwig ser realmente abraçada e trazer junto esse... ao mesmo tempo que ela entrega um blockbuster, né, de escala muito grande, ela ainda consegue imprimir certas obsessões recorrentes da vida dela, né, e da obra dela no filme. Junto com o parceiro dela de roteiro, que é o Baumbach, né, parceiro de vida também. É verdade. Vai ser engraçado se esse filme ganhar algum roteiro original de alguma coisa assim, o Baumbach recebendo, né? É, ele junto, né? Eu queria muito saber qual é a contribuição dele pra esse roteiro, assim. Eu tava até falei algumas vezes, assim, pra mim Ele inspirou a Greta pra escrever o Ken. Não, ele inspirou a piada do Poderoso Chefão, provavelmente, né? Que ele deve ter tentado essa. Eu acho que ele deve ser menos animado que o Ken. Será que ele mora numa Mojo Dojo Casa House? Eu acho que ele deve ser bem menos animado que o Ken. Bem menos. Acho muito interessante, né? Porque... muito essa entrada da Greta pro cinema hollywoodiano, mainstream, né? totalmente. Que ela era do Mumblecore, e aí o filme que ela faz e que chama a atenção é o Greenberg, né? O Solteirão, né? Isso, do Baumbach. E é dirigido por ele. E o roteiro é da Jennifer Jason Leigh, inclusive. Que né? Era a ex dele. A ex dele. E aí ele começa a trabalhar com ela, né? E aí começa a filmar os roteiros dela, né? Acho engraçado que o Francis Ha, apesar de ser um filme dirigido por ele, as pessoas consideram muito mais um filme dela. É lógico, porque é a atriz principal, uma personagem feminina, né? E você vê os traços muito do Francis Ha nos filmes que ela dirigiu depois. Então ela é uma... Então dá pra considerar uma coautora do filme junto com ele, né? Assim, tanto nesse quanto no Mrs. America. Até, por exemplo, se a gente pega, né, esses elementos biográficos do Lady Bird, a gente consegue traçar muito bem, assim, como ela, enquanto roteirista, trouxe de elementos biográficos da vida dela pro Francis Ha, né, enquanto uma jovem artista buscando ascensão e tal. Eu acho, David, que dá pra dizer que, assim, a Greta Gerwig já era uma diretora que, desde o Lady Bird, passando pelo Francis Ha, ela já, e depois combinando no Little Woman, que o nome dela dialogava muito com essa geração millennial e geração Z e tal. E também essa diretora que viralizava, né, em Twitter, em Instagram, essas coisas, né, tal. Ela tava sendo um nome que tava ficando reconhecível, e nessas produções que foram cada vez mais aumentando de escala, então você pega o Francis Ha, o Lady Bird e o Little Woman, cada um salto de orçamento, de visibilidade, ela chegou em Oscar e tudo isso. E aí no Barbie é o que a Camila falou, né? Ela realmente entrou de vez pra fazer esses blockbusters e virar um nome de bilheteria e que um nome reconhecível e que ainda consegue ter uma autoralidade, seguir o exemplo desses diretores, até como ela mesma disse, né? Que ela quer seguir uma carreira parecida com o companheiro de fim de semana dela, Christopher Nolan e tal, autores, Spielberg. Tem o espírito independente, entre aspas. Quer dizer assim, que ela agora tá num ponto que talvez ela precise pensar no que fazer com a carreira, porque tipo, ela tá saindo de Barbie e ela já foi anunciada como diretora de outra grande franquia aí, que é o Crônica de Nárnia, né?
E ela tá atuando bem pouco já, né? Assim. Isso, então, sei lá, talvez valesse. Se eu fosse dar um conselho pra Greta, não pule tão de cabeça dentro da indústria, né? Tentar manter alguma coisa assim como esses outros diretores, né? Tipo, o Nolan, até mesmo fazendo tudo que ele faz, ele ainda, né, fazia um filme pra ele, um filme mais pessoal, né? Disse ela que ela quer fazer isso, né? Ela, inclusive, ela usou exatamente essa frase. Mas né, se você for ver, por exemplo, ela já tem, até comparando um pouquinho com o histórico do Nolan e de outros autores e tal, tipo, ela já tem uma carreira estabelecida tanto no cinema independente, assim, então, Sim. tipo, esse salto pra uma franquia grande, tipo, que foge do controle dela, não é incomum, né? Tipo, o Nolan fazendo o filme do Batman. Depois, né? Ou o próprio Tim Burton também fazendo o filme do Batman. O Batman. O Tim Burton até parece um pouco a carreira. Inclusive, ela, assim, se a gente for considerar a carreira de roteirista de Mumblecore, de atriz dela, é uma carreira muito mais sólida do que a do Nolan quando entrou pra fazer Batman, né? Ele era um diretor meio que... de contratado. Tinha um nicho dele, Promissor, exato. Assim, o Memento não foi um sucesso. Foi um sucesso de crítica, mas não foi assim. Ganhou vários prêmios no cinema independente, mas não foi um sucesso de bilheteria. Né? O Insônia já foi um filme mais discreto, né, assim. Mas tava pensando muito na Greta. Assim, a gente fala muito de Sofia Coppola e tal, que a Sofia Coppola correu pra Greta andar e imagina, assim, que seja a diretora que ela... que os estúdios, assim, pra mulher fazer um filme, né, dirigindo, tem que ter um sucesso prévio, eles têm que entender que alguma coisa antes deu certo, né? E como a própria Greta abriu espaço para Emerald Fennell, enfim. Mas tá pensando muito que a Greta, ela surge na mesma época que a Lena Dunham, né? E acho que elas têm trabalhos assim... Exatamente. Pois é, engraçado isso. Mas eu acho que elas têm trabalhos assim que são muito... que andam muito juntos, assim. Não tô dizendo de qualidade, mas assim, no diálogo... Sim. Dialogar com uma geração, né? E as mulheres dessa geração. De ser a voz da geração, né? Mulheres, É claro que a Lena Dunham tem várias questões. Girls é uma série que tem várias questões bem problemáticas, mas eu assisti recentemente... E é uma série muito dolorosa de ver, porque você se identifica muito com personagens horríveis, assim. Recomendo, mas enfim. Não, mas tem coisa melhor do que você se identificar com esses personagens horríveis? Exatamente. Mas você fica mal, né? Mas enfim. Mas eu acho que é engraçado, porque elas têm essa pegada também. A Lena Dunham também vem de uma... Ela também é desse... Ela é um movimento... Ela é Nepo Baby, né? Enfim, mas ela começou também dirigindo, fazendo esses filmes do Mumblecore e tal. E elas andaram meio que juntas, assim, paralelamente, digamos assim, né? Só cada uma com um tipo de recepção. Tanto é que a Lena Dunham voltou a dirigir agora filme e tal. Só agora, né? Ela passou por um período, assim, de meio que ostracismo na indústria, porque, enfim, ela fala muita besteira. Mas é engraçado, Camila, você falou que cada vez menos ela atua, né? Ela fez aquele filme ruim do esposo dela, né? Que é o White Noise, né? O White Noise. Mas é engraçado, bem fraco. Mas é engraçado você pensar que eu acho que a carreira dela, nesse sentido, eu acho que cada vez mais, eu apostaria nisso, né? Já que a gente tá nas previsões aqui, talvez siga um ritmo, apesar de serem diretores totalmente diferentes dela, do próprio Clint e do Cassavetes, que são caras que começaram a dirigir... E cada vez mais a imagem deles como diretor ficou maior do que a imagem deles como atores, né? Então eles foram mais associados com a direção do que isso. Safdie também, né? Os Safdie que são meio Mumblecore também, né? A origem deles, né? São. Eles são da mesma... Do cenário do cinema independente, exatamente. Mas eu acho que, assim, apesar da proeminência dela, né, atuando em filmes tal, eu não acho que, tipo, ela vá ser reconhecida por muito tempo, assim, como atriz, sabe? Até porque, sei lá, se a gente tirar o Francis Ha, o imagético dela, assim, nos outros filmes que ela fez. Por exemplo, eu vi o Baghead e eu nem reconheci que era ela, assim, mesmo ela sendo praticamente a co-protagonista do filme e tal. Então é uma coisa que, tipo, foi bem de momento, assim, né? Eu acho que ela se solidificou mais como diretora. E eu acho que faltou só a gente citar, né, antes de ir pro filme também, o efeito da Patty Jenkins, né? Que, tipo, foi a primeira mulher que saiu, assim, do cenário independente pra pegar uma marca grande e fazer um filme de bilheteria astronômica, né? Mas demorou também, né? Sim, mas que seguindo as próprias
várias entrevistas, por exemplo, que a Greta Gerwig deu e a Margot Robbie também, né? Elas comentaram como Mulher Maravilha foi o que catapultou, assim, elas poderem fazer, tipo, um filme protagonizado com uma mulher com um orçamento gigantesco também, né? E não à toa, tipo, depois disso, a Margot Robbie surfando a mesma onda, por exemplo, dentro do universo DC, né? Tipo, fez o próprio Aves de Rapina dela com a Kay Fiane, e hoje em dia, tipo, é esse fenômeno, né? Ela produziu o Promising Young Woman também, né? Que é dirigido por mulher. E só um parêntese, ela tem uma dessas mesas redondas de época de premiação muito interessante, que é a Greta Gerwig, Guillermo del Toro, ou seja, né? Maravilhoso. Aí tem a Angelina Jolie, Denis Villeneuve, e tem a Patty Jenkins, que é do ano do Mulher Maravilha. Então é interessante ver como elas vão se dialogando ali, falam dos filmes que as inspiraram. Inclusive, Diego, a Patty Jenkins, ela é apaixonada por Powell e Pressburger. Ah, quem não, né, cara? Todo mundo conhece, é apaixonado. E a Greta também, né, que inspirou Barbie. Exatamente. Falaremos disso. Mas uma coisa que faz diferença a gente pensar esses exemplos aí de Patty Jenkins, até a Cathy Yan, né, do Aves de Roupinha. E faz diferença elas estarem num estúdio que permite isso também, né? Porque a gente até falou esses dias no outro grupo lá sobre como a Disney tem esse hábito recente aí de pegar diretores independentes com alguma personalidade e matar isso, né? Porque eles não podem fazer nada dentro da Disney. Exato, e tem isso, como são diretores que vão de um projeto pequeno para um projeto muito imenso, parece que existe uma diluição deles, né? Então como eles só vêm de um nome assim. Exato. Parece de como eles só vêm de um nome único do que veio antes, assim, parece que é muito mais fácil quebrar eles ao meio, sabe? Então, tipo, a Greta Gerwig já veio ela fez o Gloom, que é um filme médio, que tinha mais orçamento aqui e tal, assim. Eu acho que ela tem uma coisa assim de... Ela já é muito respeitada, assim, porque ela já tinha essa carreira de roteirista, então acho que ela já tinha essa parceria com o Baumbach. Além de, obviamente, o que o Bruce Willis falou, né? De você deixar ela trabalhar e tal, e ela não ser só uma fantoche e tal. Né? E se a gente for pegar, por exemplo, é muito diferente, assim, o histórico da Warner de lidar com produções por conta de como eles encaram o sucesso. Porque a gente for pegar, por exemplo, a origem de formação da Disney, né? A Disney fazia animações que eram feitas lá pelo Walt Disney e tal, e o que ele fazia? Ele tinha um formato específico de fazer filme, né? Então a Disney sempre foi nessa onda de repetir formato. Então, por exemplo, Piratas do Caribe fez sucesso, aí eles tentam encontrar um novo Piratas do Caribe, entendeu? Enquanto a Warner, por exemplo, a aposta dela em franquias eram coisas muito diferentes que conseguiam fazer sucesso ao mesmo tempo. Então, tipo, em vez de procurar o sucesso que vai na onda do parecido, por exemplo, saiu Matrix, aí em vez da Warner produzir mais 10 Matrix, ela lança Harry Potter, entendeu? E aí logo depois ela lança Batman. Tipo, são coisas que apontam para caminhos diferentes. Então, enquanto, tipo, a Warner busca nessas pessoas independentes, né, um potencial de transformar elas em IP e arrancar cada centavo delas, né, a Disney, tipo, dobra a pessoa em volta do formato, né? E surfa o nome da pessoa enquanto não traz nada dela. Com todas a origem nunca teve uma continuação, né? Exato. E com todas as suas contradições, por exemplo, a Warner pegou o Tim Burton, que era um diretor aclamado da época, e deu ela pro Batman e deixou o Will fazer o que quisesse no Batman, e o Batman virou uma coisa dele. O Nolan também. Era a casa de gente até como o Zack Snyder, por exemplo, a gente for pegar, essas problemáticas que as pessoas apontam são coisas próprias da filmografia dele, né? Dele, né? E se o Nolan tivesse brigado com eles e com a HBO Max e com a nova gestão deles e falado, pô, eu dormi no melhor... Ele falou essa frase, né? Eu dormi no melhor estúdio, acordei no pior stream de todos, né? Ele disse essa frase, né? Antes dele sair da Warner, né? E aí, se não tivesse isso, ele tava na Warner até hoje e tal, lançando Oppenheimer lá também, né? Então, eles tinham, sei lá, essa coisa da valorização de certas pessoas que conseguiam lidar dentro desse sistema deles, né? E, tipo, vamos deixar essa pessoa trabalhar, ela dá um prestígio, um lucro pra gente e não enchemos o saco dela, assim, né? E tinha um pouco disso, assim. Perfeito. E aí, vamos falar do filme? Vamos nessa, Vamos. Então, eu não sei vocês, assim, quando o filme começou, mas eu achei que todo aquele negócio 2001 que a gente viu no trailer ia ser mais uma brincadeira de trailer, sabe? Eu também. Não ser um elemento também, dentro eu achava do que era um filme, teaser. assim. Eu achava que era parte.
Sim. Mas, tipo, quando o filme começa, assim, nessa brincadeira metalinguística e tal, me pegou de surpresa, até porque eu não vi outros trailers do filme, né? Eu vi justamente o primeiro, os dois primeiros, né? O primeiro que era essa brincadeira com 2001 e o outro que era, tipo, só o recorte musical de cena aleatória, né? Tipo, não apontava com essa coisa do mundo real. Então, me pegou meio de surpresa, assim. Não tanto esse elemento do show de Truman que ele tem, mas essa coisa meio aventura Lego, sabe? Dos personagens estarem meio cientes do mundo em que eles estão vivendo. Sim. Assim, acho que ano passado as filmagens estavam rolando e eu lembro que tinha muita especulação do que ia ser e tal. E eu lembro, acho que o Diego vai lembrar que vazou um suposto Letterboxd da Margot Robbie. Sim, lógico. Quem não viveu esse período, né, do suposto Letterboxd da Margot Robbie? Depois o próprio visto perfil do Letterboxd falando porque... que não era dela. Não, mas pelo visto é verdade, porque todas as referências foram citadas pela Greta se casam agora. Nas referências com a Greta, né? Splash e outro. Splash, Truman, né? O show de Truman, que é muito visível e tal. Então, eu tava nessa curiosidade, assim, mais, assim, de como ia ser esse filme. E a expectativa era muito mais por ser a Greta e tal. Mas eu adorei essa brincadeira, assim. É lógico que no trailer, no teaser, é interessante. Eu achei legal que eles escolheram uma cena separada. E que não tirem nada do filme, né? Assim, depois, é claro que o trailer vai tirar depois, enfim. Mas o teaser é a primeira cena do filme, exatamente. E é um contexto que é muito autoexplicativo, mas que no filme ganha outra dimensão, assim. Não estraga totalmente não estraga a experiência. É muito caprichoso, né? Caprichado, né? É bem igual, as cenas são iguais, o uso até quando ela joga a boneca pra cima é igualzinho no 2001, é tudo bem. 2001, sim. Fora isso, tem uma cinéfila, né? Tem a Barbie tá usando aquele maiô listrado lindíssimo, que é meio que exatamente a primeira roupa que a Barbie usou, a boneca usou, então tem todo esse capricho, assim, na construção visual dessa cena, assim. Por mais que o filme em si não vá para esse lado tanto assim de ser um filme mitológico da boneca, né? Ele se torna uma coisa mais de roteiro, assim, mais pra frente, mas de texto, né? De texto, né? Isso, mais de texto, assim, mas né? ele tem tudo que ele tenta visualmente, eu acho que ele acerta muito, assim, de construção. Sim. Mesmo. E eu gosto também que, tipo, por exemplo, a gente começa, né, nesse cenário lá 2001, e aí enquanto tem a narração das bonecas e tal, vai passando pelas Barbies, é num cenário, tipo, meio nebuloso, assim, brincando com essa coisa como se fosse quase um inconsciente coletivo, assim, das meninas. E aí, tipo, depois, né, quando a gente entra no Barbie World e tal, e aí, tipo, a narração da Ellen Mirren, ela destaca, né, tipo, como as meninas no mundo real são e como as Barbie, elas são, tipo, em torno disso, e porque as meninas, tipo, brincam de tal jeito, os personagens se comportam de tal jeito, sabe? Tipo, aí a Margot Robbie tá descendo, e aí, tipo, é como se ela estivesse sendo segurada, assim, por uma mão, sabe? Então, eu gosto muito de como o filme, ele trabalha pra construir imageticamente esse imaginário do infantil feminino. Tem três coisas, né? Eu acho que em tudo isso, né? É meio que uma... É um tour numa num parque de diversões um pouco, né? Esse mundo da Barbie, né? Se você parar pra pensar nessa Barbilândia. Também é uma terra de sonho e de possibilidades infinitas. Também tem isso. É tipo uma loja de doces, né? Que tem esse tom de maravilhamento e de colorido total, e também é uma paródia de tudo isso que eu tô falando, né? E também tem todo esse tom de também tirar um pouco de sarro e tudo que eu tô falando. Eu acho que o jeito que... acho que cuidado é a palavra certa pra falar do filme mesmo. Eu acho que a Greta Gerwig, ela usa essas referências visuais que ela tem de vários outros filmes, dessa coisa que ela até comentou, né? Teve esse ideia do Letterboxd, que ela criou um sentimento de autenticidade artificial pra criar o filme. Então ela investe muito em direção de arte, em figurino, em efeito, fotografia, porque é um mundo que é colorido, que é gigante, que tem essa coisa do artificialesco, da farsa, e de tudo isso, e de tudo isso, esse mundo rosa, esse mundo colorido, esse mundo de brinquedo, culminar na visão dela do que ela tem da Barbie, e também culminar nesse humor autoconsciente que o filme tem, né? Porque eu acho que essas referências de cinema tão descaradas, né? Que são referências que vão do visual do filme, né? Então tem cenas que visualmente lembram certinho 2001. Aí tem cenas que visualmente lembram certinho o Cantando na Chuva. Ou o filme lá do Jerry Lewis,
Grease, né? O filme lá do Jerry Lewis, o Troll das Mulheres, sabe? Sério que tinha essas cenas. Aí também tem várias referências de texto, né? Os personagens falam, a Barbie Proust, né? A Barbie do Proust, né? Então eu acho que esse caldo se funde muito com essa coisa visual que o filme tem, né? De ser uma grande atração que você tá vendo e que você tem consciência disso. Além do que, é um filme que é muito... Ele é uma ode ao clássico mesmo. É um cenário que é pintado, né? É como exato. se fosse o cenário... Eu tava até falando com o Diego no vídeo que a gente gravou. Sim. É um cenário que remete muito a Mágico de Oz, por exemplo. Assim, É verdade. Outra referência, né? É um céu que a gente sabe que tem fim, né? Ele é completamente estático ali no fundo, mas é a graça, assim. E a Barbie, ela é aquele hiperrealismo que a gente vê tanto, que estraga tantos filmes, assim, ele não tá aqui. É lógico que no mundo real ele existe, por motivos óbvios. Mas ainda é um mundo real meio pastelão, né? Ainda é um mundo real meio pastelão. É um mundo real lúdico também, né? Assim, é ridículo, né? Como na cena do escritório da Mattel. Tudo tem muita leveza, né, nesse mundo real, né? Mas ele brinca também com as próprias memórias das pessoas, sim. É um fanservice, mas ele não é um fanservice pra mostrar só, olha aqui, vocês estão vendo, ó, a escova de dente da Barbie, hahaha. Não, é tudo uma artificialidade como a Greta quer mesmo, né? Uma artificialidade com substância, né? Exato. E o filme lida diretamente com isso, com essa coisa de artificialidade, assim, de... O tempo todo, né, ele fala desse mundo artificial, ele fala dessa divisão entre o que é real e o que é artificial. E eu acho que uma coisa que eu gosto que daí tá no texto e que tem a ver com isso tudo, é que o filme ele é sobre as expectativas, né? Ele não é sobre a menina, por exemplo, que brincava com a Barbie, ele é sobre a mãe brincando com a Barbie da filha. Então ele acaba sendo não sobre a menina, mas sobre o que a mãe espera que a filha seja. Então, mas eu acho que assim, daí tem 1000 camadas de análise, de você pensar em o que né, significa a Barbie, assim, a gente só tem uma mulher aqui, né, falando assim, que foi atingida diretamente por isso, mas o que significa isso, assim, da Barbie como simbolismo e dessa brincadeira que eles fazem sempre de tipo, mas a Barbie era pra ter resolvido o feminismo, não sei o que, então sempre, o filme tá sempre fazendo essa alusão de tipo, o que se esperava que acontecesse e o que acontece de verdade, né? Eu acho que tudo combina muito no comentário sobre o que é a Barbie no imaginário da mulher e a condição da mulher na sociedade também, né? E o que eu gosto do filme, na verdade, você falou esse negócio do filme ser muito um filme de texto e tal, é de como o filme usa isso no texto dele pra brincar, e ao mesmo tempo que ele cria comédia com isso, essa comédia muito pastelão, muito boba, muito leve, ele também, nessa sátira que ele tem, ele também consegue comentar as críticas sociais e essa coisa tão descaradamente que ele tem dentro da temática dele, ele explicita isso totalmente como forma de humor. E aí salienta e reforça a visão de mundo dele. Eu gosto muito da cena que o Ken e a Barbie chegam ao mundo real e eles vêm pro mundo real por meio desses cenários desenhados que a Camila falou, artificiais e tudo isso. Aí eles chegam no mundo real e eles estão andando de patins lá e a Barbie começa a ser assediada, os caras começam a subir a ela, chamar ela de gostosa, e não sei o que, a Barbie começa a comentar com o Ken, nossa, eu tô me sentindo desconfortável, porque eu tô me sentindo assim, o Ken comenta com ela, eu tô ótimo, nossa, eu tô sendo olhado com admiração, esse mundo é um mundo certinho pra mim, nossa, nunca me senti assim na minha vida. Então o filme faz piada com essa coisa explicitamente crítica social foda que o filme tem, e usa isso como forma de humor. Assim, e pelo humor, o filme salienta essa crítica social que ele faz, sabe? Então acho que é uma retroalimentação que funciona muito bem. Mas ao mesmo tempo ele nunca dá uma resposta, né? Ele sempre, por exemplo, quando ele vai criticar a Mattel e não sei o que, ele até, tipo, tem aquela autocrítica fake, assim, que a Mattel faz de si mesma, tem principalmente impresso no personagem do gênio Will Ferrell, né? Maravilhoso, parabéns. Que ele fala, assim, tem até um discurso ótimo dele que ele fala, não, mas nos anos 90 a gente teve uma CEO mulher, não sei o que, ele começa a falar todas as... eu sou filho de uma mulher, nossa, é maravilhoso. Não sei o que. É tão, assim, discurso... É tão óbvio, né? Mas é um discurso que é tão... mas é um discurso que é tão repetido até hoje. Um cara que é acusado de assédio, ele ainda fala, não, mas eu tenho uma filha, eu não poderia assediar uma mulher. Né, assim. E eu gosto de ter um momento que o Ken
tá conversando com algum executivo e tal, daí ele fala bem assim, eu queria vir aqui em busca do patriarcado, mas parece que tá mais difícil, né? E daí o cara fala pra ele, realmente nos últimos anos tem sido dificultado, mas na verdade não, na verdade continua fácil pra gente. Tipo, uma coisa assim Ele fala, a gente só aprendeu a esconder melhor. Exatamente. Nossa. E tem as cenas com o Stallone, né? Que ele fica maravilhado com o telão, que aparece o Stallone também. Bill Clinton e tal. Mas assim. o que eu acho Clinton, todas de John Travolta, né? Isso. O que eu acho que me pega muito, assim, no filme é justamente esse ponto de como ele trabalha isso de uma maneira hiper caricata, assim, ao ponto que, tipo assim, por mais que ele esteja fazendo determinados discursos e tal, e criticando, por exemplo, o patriarcado, né, tipo, ele faz isso com uma simplicidade tão grande que ele é quase um quadrinho branco, assim, nesse sentido, sabe? Sim. Tipo, o comentário tá lá, mas ele não se vale por ser um comentário denso e profundo, sabe? Ele simplesmente faz parte daquele mundo enquanto um elemento cômico. Então, tipo, acho que... Eu sei que, sei lá, dá pra apontar isso enquanto um problema do filme e tal, mas eu acho que vários outros filmes, né, que a gente pode citar aqui, por exemplo... Então, mas eu acho que, tipo, por exemplo, vários outros filmes que a gente pode apontar aqui, tipo, Promising Young Woman, eles caem mais nesses vícios, né, de, tipo, tentar se valer mais pelo comentário, que a gente sabe que não vai ser bem desenvolvido num filme de 1h30, né, em que você tá trabalhando uma narrativa de ficção, e eu acho que o Barbie, ele se entrega meio que pro outro lado, sabe, tipo, trabalha de maneira tão caricata, e tão unidimensional que, tipo, você entende o que tá querendo dizer, mas você pode abstrair disso e interpretar outras coisas, né? Não à toa, por mais que a gente esteja tendo essa alta, assim, dos crentes, né, hateando Barbie, surpreendentemente tá tendo os conservadores também defendendo Barbie, né? Então, tipo, pra mim isso mostra, assim, o quanto o filme... ele é meio surpreendente, né? Mas isso pra mim mostra, assim, a força do filme. Tem conservador defendendo Barbie? Tem uns caras que estão dizendo que, não, na verdade o pessoal de direita tá interpretando o filme errado, na verdade ele tá zoando o pessoal progressista e tudo isso. Ele tá defendendo a feminilidade, sabe? Que as pessoas querem acabar com ela. Então, pra você ver, né? Tipo, mesmo o filme ele fazendo um discurso direto, assim, ao ponto de, tipo assim, tá literalmente na boca dos personagens, as pessoas ainda conseguem interpretar, né? E isso, tudo bem que isso conta com a parte de analfabetismo funcional do público conservador, né? Porém, isso pra mim também diz muito de como o filme ele trata, né, essa relação do discurso em termos do humor. E ao mesmo tempo é engraçado que para um filme que trata dessa ideia de expectativa, tem muita gente até progressista daí, né, que seria o outro extremo, detonando o filme, falando que é um absurdo, um filme da Barbie, da indústria, não sei o que é um escárnio, a Mattel tá falando. Isso tá gerando brigas em todo lugar, mas tá gerando brigas até na imprensa americana. Não sei se vocês viram isso, a Antov, que é uma crítica e tal, tava tretando com o Richard Brody, né? Porque ela disse lá que, filme de boneca, não consigo acreditar nisso. E o Richard Brody falou, não, mas o filme tem coisas a dizer, o filme, a Greta teve liberdade pra fazer o filme, é um filme muito maior do que só um filme blockbuster e tal, e tá uma treta assim. E tem muita gente falando muito em cima dessa coisa é só uma tática, a Mattel tá fazendo piada dela mesma e tudo isso. Eu acho que na realidade o filme nem é essa coisa subversiva, disruptiva, tipo... Mas acho que ele nunca quer ser radicalidade. Isso também, né? Nunca vai ser isso. Eu acho que ele nem quer Ele nem quer ser isso. Sabe? Não, mas eu nem sei se o filme chega nesse nível, sabe, de um Matrix Expression, sabe, de ser mais radical, frontal na mensagem, sabe? Mas ele é meio que é outro rolê, né? Não, mas é que Matrix é um caso interessante porque eu imagino que Matrix ele já foi feito sabendo que era um risco muito grande. Sim. Matrix não tá... tão em alta hoje em dia. Não tá em alta, assim, não é uma franquia que ficou desde 99 sendo feita todo ano, assim, parou em 2003, assim. E assim, ele não vinha com essa pretensão de vender mais produto, né, também. Exatamente, assim, e o filme que Matrix estava batendo de frente na época era o Homem-Aranha. Sim. De volta pra casa, foi pra casa, enfim. Sim. Não sei o que aconteceu com ele. Era o filme dos 3 Homem-Aranha, né? Sim. E é um fracasso ali que diz muito sobre o que o filme quer dizer, sabe? Não, pra com mim, certeza. Assim. São filmes totalmente diferentes, com certeza, né? Mas eu acho que eu digo assim, eu acho que no caso do Matrix... fracasso que eu digo de público perante o Homem-Aranha, porque sem dúvida. Pelo menos aqui na crítica brasileira ele foi muito bem recebido. Sim. Não, é um filme fantástico, o melhor blockbuster dessa década. Mas o que eu tenho a dizer, assim, sobre essa comparação, é que eu acho assim, no Matrix o que rolou?
iam fazer um Matrix novo de qualquer jeito, a Lana Wachowski viu isso, foi fazer o filme e fez o que ela quis, sabe? E cagando porque iam fazer depois, né? Tipo, vocês não vão mexer no meu filho aqui, não. Exatamente. E aí cagou porque o pessoal ia pensar, fez o filme dela e deu no que deu, sabe? E aí eu acho que o Barbie é um projeto muito mais calculado e pensado e que quer dar certo e tudo isso, mas eu acho assim, que logicamente todo blockbuster trabalha com a contradição de você ser uma forma de arte. Blockbuster, eu digo os que tem uma personalidade maior ou que tem algum viés autoral, né? Não um blockbuster comum que a gente vê. Eles trabalham com essa contradição, né? De você querer fazer algo dentro disso, mas você ainda assim ter que entregar isso. Isso existe desde, sei lá, do Tubarão ou do Star Wars, George Lucas, né? O George Lucas queria falar da guerra do Vietnã, mas queria vender boneco de Star Wars. Ele queria fazer as duas coisas, ele queria lidar com essa contradição. Todo blockbuster ia lidar com essa contradição. Mas eu acho assim, o Barbie nem vai numa coisa totalmente radical de discurso, ou mais aprofundar de discurso, porque eu acho que ele não quer ser isso. E ele também não vai numa coisa Deadpool da vida, sabe? De fazer uma crítica domada e esquemática só pra dizer, eu tô criticando, hein, gente? Uma piadinha aqui, eu tô fazendo piadinha com a gente, sabe? Não é nem isso, nem uma coisa, né? O que eu vejo é que o Barbie vai num caminho do bom humor, sabe? Assim, tipo, você rir de si mesmo, sabe? Você entender o espaço que você tá e rir desse contexto, sabe? Por isso eu acho que ele não responde respostas, como o Vicente diz, ou não tem nada aprofundado, e por isso eu acho que o pessoal progressista se pega muito nisso, exigindo que o filme seja uma coisa que ele não é, e caindo nesses dois lados, que eu acho que o filme não quer ser nem uma coisa nem outra. Eu acho que o filme só quer ser bem humorado, só isso. E mesmo. Essas críticas, assim, do pessoal progressista são críticas que ela é do tipo de crítica que vem, que não importa assistir ou não, né? É uma crítica à ideia de existir um filme da Barbie, não é nem ao que o filme não é da faz, execução, né? Isso, não é do exato, resultado dele, é da ideia. Eu até tava comentando com o David, né, que a gente reviu o Tiny Toons no Macau. No meio episódio do Tiny Toons tem um Perninha fazendo piada com o Ted Turner. Ted Turner, que era o presidente lá do grupo que se fundiu com a Warner e tudo isso. Então, no primeiro episódio, sabe? Roger Rabbit, né? Assim, é uma grande piada, né? Não ia ter não ia ter no Roger Rabbit um enterro do presidente da Warner, alguma coisa assim. Isso. Acabaram não fazendo, né? Eu vi isso, acho que no vídeo do Hora Thiago, alguma coisa assim. Vou cortar essa referência. Mas é muito engraçado você pensar, por exemplo, os Looney Tunes foram criados para vender os filmes da Warner e as músicas dos filmes da Warner. Assim, para serem comerciais antes dos filmes da Warner, os desenhos, né? E aí os desenhos eram mega disruptivos, sarcásticos e zoavam as próprias obras da Warner. Simpsons fazer isso com a Fox, Family Guy fazer isso com a Fox, sabe? Isso sempre foi feito, não é uma novidade. Eu acho que o Barbie tem isso, sabe? De só olhar o espaço que ela tá e fazer humor com esse espaço. Faz parte, no fim das contas, da própria formação de Hollywood enquanto uma indústria que tá produzindo cultura, né? Tipo, a gente vai estar lá criando relação com essas obras de arte, elas vão estar influenciando onde elas chegarem, né? Às vezes por influência imperialista ou não, né? Depende do caso aí, tipo, uma coisa pirateada e tal. Mas, tipo, no fim das contas, tá lá, né? É a arte, no fim das contas. Então, tipo, eu acho que não adianta a gente tentar desvencilhar essa coisa, tipo, é um produto, porque no fim das contas, filme estadunidense, né? Do jeito que é produzido, é sempre tratado como um produto. Isso. E não é porque é um produto que vai ser automaticamente ruim, assim. Lógico que não. Enfim, as coisas podem coexistir, a gente pode ter um pensamento crítico sobre a Barbie, sobre a representação dela, o que ela significa, o que o consumismo desenfreado significa, enfim, todo o papel do capitalismo, os efeitos do capitalismo, e a gente pode, isso não precisa impedir a gente de gostar do filme ou não, assim. Cada um é cada gosta né? ou não. E coisas ótimas que a gente ama tem contradições. Tudo tem contradições. As contradições não fazem as coisas ficarem menos interessantes nesses aspectos. Tipo certos cineastas, né? Que estão filmando seu último filme, né? Assim. Exato. Pelo contrário, as contradições só fortalecem. A gente, no fim das contas, está criticando, por exemplo, o capitalismo e o jeito que as coisas se dão, né? E se constroem dentro do capitalismo em cima de um podcast que está dando dinheiro, né? Para uma marca de pessoas que estão ouvindo, que é o Spotify. Exatamente. Exato. Então, Exato. Não, inclusive, às vezes as contradições só deixam as coisas mais interessantes. Sim.
Não, porque não dá pra monetizar, né? Ainda, David, Só ainda. se fosse um MesaCast, né? Aí eu teria mais 2 pessoas de direita pra mostrar que Barbie é conservador, o que é um lixo, Exato, né? Porque é Aí assim tem que que estar MesaCast bebendo. funciona. ao mesmo tempo. Aqueles Exatamente. vídeos, né? Colocamos um comunista. Colocando um comunista e um libertário pra falar sobre Barbie. Isso, né? Assim, um exatamente. grande debate sobre Barbie. Caralho. Mas voltando pro filme, né? Ainda no... em Barbie Land, quando a gente é apresentado assim para diferentes bonecas, a gente primeiro vê que o filme ele tem esse cuidado, né, tipo, não só para fazer um histórico de todas as bonecas Barbie que eles podem colocar, até porque no fim das contas o filme vai vender diferentes bonecas e tal, mas também em diversificar o elenco, né, então a gente vê tipo as tentativas da Barbie assim de ter sido relevante socialmente, né, então por exemplo, quando elas estão dançando na festa, a gente vê que tem a Barbie PCD e tal, e isso é uma recorrente assim no filme. Eu acho que isso possibilitou o filme de ter um elenco astronômico, assim, né? E, tipo, todo mundo evidentemente tá excelente, né? Acho que a gente não precisa nem elogiar a Margot Robbie, acho que nesse ponto da carreira dela, muito menos o Ryan Gosling, assim. Mas, pô, eu acho que os coadjuvantes, apesar de pouco tempo de tela, me agradam muito, assim, Eu sabe? amo o Alan. Michael Amo Cera. Alan, É, amo, cara, amo. é bom que eu nem precisei falar, né? Todo mundo foi na mesma pessoa. Cara, assim, ele apareceu, eu achava graça, cara. Nossa senhora. Justiça pra Alan. Não, mas sabe um que eu não gosto? Que eu achei meio muito gratuito, mas tudo bem, porque ela fez a música pro filme tá lá, seria. Achei muito... Cara, mas assim... Só Vin, pra- Mas ela quase nem aparece, né, a vamos Dua ser- Lipa, né? Então, mas eu acho que esse é o tipo de coisa que você só se importa porque você sabe quem é. Porque, por exemplo, se você não sabe quem é a Dua Lipa, ela é só a Barbie Sereia. É, só É, vai tipo, sereia. Eu soube depois que era a Dua Lipa, na verdade eu fiquei incomodado mais por causa do John Cena. A mídia nem sabia que era a Emily É, Farrell, Emerald assim. Fennell. Ah, É, assim Diego, que é uma... você Eu não não sabia, sabia? não vi, eu não reparei nada, não. É uma Ah, é a Carol óbvia, que falou, assim, não tinha notado que a participação mídia era. sentimental, assim, Uhum. né? Pra mim era claramente uma piada, assim, mostrando que ninguém valoriza o Promising Woman, né? Porque quando ela aparece, o Will Ferrell toma um susto. Nossa, ela tá aqui. Ela é Ela é a grávida. grávida. E é engraçado que a Emerald Fennell parece que ficou 2 anos grávida, né, também. Ah, olha só, hein? Que loucura. É o quê? Não é porque quando ela recebeu o Oscar, ela tava grávida, né? É. Olha. Inclusive, curiosidade, a Greta estava grávida filmando Barbie. Então, Ai. eu pensei, Adoráveis muito na, mulheres eu pensei também. muito na gravidez da Greta, porque eu fiquei muito surpreso com essa virada que o filme... Como assim, Vincent? Pensei muito na gravidez da Greta. Não, pensei muito porque eu... Nossa, será que ela tá bem hoje? Putz, contração no set é foda. Não, porque eu acho que eu fiquei realmente positivamente surpreso com essa reviravolta, não, essa coisa de que ela vai pra falar com a menina que tá brincando com ela e não é a menina, é a mãe. E eu fiquei pensando que o filme é muito sobre isso, assim, também sobre a Greta pensando no mundo pro filho dela e tal, né, como Sim. ela, como o filme lida com essa autora que tava, né, tendo o segundo filho ali enquanto tava gravando. Sem dúvida, sem dúvida. Excelente, Vinícius. Mas eu acho muito interessante o filme ele apontar, né, pra essa coisa da Barbie enquanto esse elemento que atravessa gerações, né, vai de mãe pra filha, diferentes visões, né, tipo, tem esse contraste de como a geração da mãe brincou com a Barbie, a visão que a própria filha dela tem, né, enquanto uma militante de Twitter pra com a Barbie e tal. Chama a Barbie de fascista. Tal. Sim, Essa, sim. essa querida aí, ela é o meme da Aline Moraes, né? Essa esquerda vai gostar. Sim, é pior que é isso mesmo. Mas eu acho essa parte, assim, com a América Ferreira, a parte mais cansativa do filme, também não sabe? gosto, não. O primeiro momento, assim, que tem o videoclipe dela brincando, tipo, não me afeta emocionalmente, então eu fiquei meio, beleza. É isso que as pessoas falam quando reclamam que tudo em todo lugar é meio propaganda do Bradesco, né? Que até o jeito que é filmado, assim, tipo, usando de contraluz o próprio sol chegando e tal. É fraco, é óbvio, né? Aqueles flashes, né? Tipo uma coisa, quero ser Telecemac sem jeito, né? Eu achei bem assim, sabe? Achei meio Eu preguiça. gostei da cafonice. Eu também gostei. Eu gostei da cafonice. O meu problema com o filme é o final que eu acho muito apressado. Não, o final que eu acho muito apressado, mas assim, eu gosto dessa cafonice, assim, de... A gente já imagina que é a América Ferreira, assim, e tal. Sim. E aí, tipo, pra mim isso piora quando chega no momento do discurso dela, porque eu acho que, tipo assim, tudo no filme é encenado como uma grande brincadeira, né? E, tipo, tudo é resolvido através dessas brincadeiras. Por exemplo, quando chega no final do filme, né? E, tipo, as Barbies, elas vão despertar umas às outras, tipo, elas fazem um discurso, mas, tipo, o jeito que isso é montado, né? É toda uma brincadeira, assim, delas indo lá e deixar o Kay falar do Poderoso Chefão, depois os Kens trocando violão, sabe? Tipo, vai tudo pra esse lado da unidimensionalidade. E aí, quando o filme meio que para a narrativa, né? E coloca
tudo em plano médio e deixa a América Ferreira discursar assim, putz, é óbvio, não né? sei, ficou meio estranho, assim, a construção de como foi a coisa, ao mesmo tempo que eu consigo ver de onde isso vem, olhando pra filmografia da Greta Gerwig, né, essa coisa no Mumblecore, é muito, tipo, o personagem e o texto, né, isso correndo na tela, mas eu acho que o encenamento disso foi tão sério que, tipo, ficou meio off do filme, sem né, jeito e pra um também. filme que, tipo, todo o tratamento do discurso dele, essa coisa mais caricata, ter esse momento que é sério, pra mim foi uma quebra, assim. Apesar de, tipo, no fim das contas também entra naquele negócio, né? De, tipo, é o momento que o filme fala sério e quando, sei lá, quando você vai conversar com alguém mais norme, a pessoa, tipo, sempre lembra dessa cena como uma coisa impactante. Por exemplo, uma amiga minha, ela foi ver com as primas dela que são de direita e, tipo, ela crente que elas não iam gostar, porque achar que o filme ia ser muito quebrando tabu e tal. E mesmo assim, elas adoraram e saíram falando que, eles cobram tanto da gente, sabe? Porque é uma coisa que, tipo, por ser o momento que o filme escolhe parar pra discursar sobre isso, é o que fica, assim. Fica nas pessoas, perfeito. É o momento frases de filme, mas é emocionante. Não, mas eu gosto dessa cena, eu acho ok, porque eu acho que um segundo depois eles já estão usando o mesmo discurso como uma brincadeira, né, também. Tipo, eles chegam e falam pra ela, eles usam essa... que ela fala isso quando eles entram no mundo, ela tem esse discurso, e daí fica meio sério, só que daí 2 segundos depois eles estão usando isso como... você pode repetir exatamente o que você falou para todas as Barbies para acordar elas também? Então, acho que meio que... A única cena que me incomoda nesse sentido mais denso, assim, mais dramático, é realmente aquela propaganda Dia das Mães do Itaú lá no final, né? Que tem o videoclipe com imagens caseiras, não sei o quê. Não, essa aí eu gosto, porra, essa aí eu gostei. Essa eu gostei. Essa realmente eu fiquei... tá bom, ok. Tô esperando. Essa aí, Inclusive, eu acho, o David falou muito nessa coisa de plano médio que o filme tem e tal. Eu acho que essa cena é uma das cenas mais inventivas, sabe? Porque volta o negócio do plano detalhe que o filme tinha mais nos pés da Barbie, aí faz um close na Barbie, aí tem toda a montagem atrás dela, né? Tem um cuidado muito grande em como filmar os detalhes do corpo dela e de inserir essas imagens caseiras, inclusive são de pessoas do elenco, né? Inclusive, das mães do elenco. Essa coisa do corpo eu acho que é uma das coisas que me surpreendeu, que eu não vi ninguém falando assim tanto disso, de como o filme usa... Que até a gente falou antes, né? De que o filme usa essa plasticidade na construção dos corpos e acho que a Carol me contou que ela estava vendo uma entrevista com a maquiadora do filme e ela falou, por exemplo, como, sei lá, o peito do Ken é perfeito, como tudo é meio maquiado com essa coisa de ser boneca e tal. E a Barbie tem... Sim. E a Barbie, no início do filme, tem aquela coisa, né, do susto que ela toma de ter celulite. E eu gosto como o filme ele vai se aproximando do corpo da Margot Robbie, assim, como, assim, essa coisa de a humanização da boneca e ele existe, assim, separado por esses planos de detalhe que o Diego falou, existe meio que um arco do filme, mais e mais ele começa a se aproximar do corpo da Margot Robbie, do cabelo e das mãos e de não sei o que, e das lágrimas dela, né? Então ela como se ela estivesse se tornando uma tipo, mulher, até a interação dela com objetos, né? Tipo, muda assim, conforme ela vai se tornando humana. Nesse sentido, ele é quase um Pinóquio, né? Da Barbie. Porque verdade. Esse processo, assim, da humanização dela e tal. Mas eu acho legal porque, tipo assim, ele não entende só a Barbie, a humanização da Barbie enquanto uma pessoa isolada dentro de um grupo, né? Tipo, a Barbie média, no fim das contas, apesar de ser uma das mulheres mais bonitas do mundo aí, né? Exatamente. Que é a Margot Robbie, ela tá lá pra, tipo, representar a mulher média. Então, por exemplo, essa cena do cross dissolve dela com diferentes mulheres, assim, ao longo do mundo, funciona muito pra mim, Vincent, porque ele consegue pegar essa coisa da unidade, né? E da mulher enquanto um corpo social e de mulheres diversas, né? Não só mulheres cis também, a gente vê que, tipo, o filme trabalha com corpos diversos e tal, e tipo, isso vai pra montagem final, assim, no fim das contas. É uma coisa que me agrada muito. Eu gosto daquela reprodução visual do show de Truman, o plano aberto, tudo eu gosto. Que eu acho que eu não gosto mais da situação, assim, talvez. A montagem eu acho até bonita, eu gosto da música, né? Eu sou Billie Eilish. Jovem. Homem de 30 anos lança Sou Billie Eilish. Isso. Mas eu acho que talvez o que me incomode mais seja essa situação dentro do filme, assim, que as duas estão naquele rolê meio Dumbledore no final de Harry Potter, aquela sala branca e tal. É uma coisa meio fuga pra mim, que pra mim não rolou muito, não. A cena como um todo. Eu entendo, mas acho que casa porque
eu acho que dialoga bem com essa coisa de mãe e filha que a Greta sempre tem, né? Com certeza. A personagem da Rhea Perlman e a própria Barbie, né? E eu gosto muito da primeira cena que a Rhea Perlman aparece, né? A primeira cena é muito boa, eu gosto muito da personagem. Aquela granulação de imagem e como aquela personagem é apresentada de um jeito doce, tudo é filmado de um jeito muito doce e tal. E aí depois, quando isso volta... Eu admito que até essa parte aí que você não gostou, eu tava achando meio chato o que tava acontecendo, porque eu acho que o filme tem uma barriga. E aí, quando ele tem que resolver a coisa do mundo dos Kens e o reinado Ken, eu acho que ele é meio corrido, sabe? E as coisas têm que ser resolvidas de um jeito muito depressa. E ao mesmo tempo que é resolvido de um jeito muito depressa, ele é corrido em como resolver isso de um jeito depressa. Então você não sente muito peso em nada. Tipo, é legal, o congresso, as piadas que rola e tal. Aí parece que é tudo tipo, a gente tem que resolver o filme, a gente tem que fechar as coisas, vamos correr com tudo. E aí eu tava meio desinteressado. Ainda, meu Deus. Tem o Ferro ainda, ele foi pro mundo das Barbies, sabe? E é foda que, tipo assim, a própria montagem do filme, eu acho que ela perde um pouquinho o senso, assim, nesses momentos. Porque, por exemplo, a gente vê o Will Ferrell atravessando todos os estágios, né, entre o mundo real e o mundo da Barbie, assim, né? Porque você tem que andar de carro, depois patins, blá, blá, blá. E aí, tipo, a gente vê e ele simplesmente desaparece por 30 minutos do filme pra voltar na cena final, né? Sendo que ele, né? Sim, aí, tipo, todas as outras montagens disso, elas são mais dinâmicas, assim, como os personagens voltam pro mundo. O que, tipo, não vai quebrar o filme nem nada do tipo, mas tá lá, sabe? E uma coisa que me incomoda também, que também acho que não quebra o filme, mas eu acho que o filme não atinge um potencial que ele poderia ter, é que eu acho que a Greta Gerwig, tudo no filme é muito bem pensado, esteticamente, plasticamente, e no texto dele, ele é muito alinhado com isso. Só que eu acho que a direção e a condução que ela tem da história do filme e das ideias que ela tem, por mais que eu acho que funcione, eu acho tudo muito tímido. Por mais que seja bem feito, eu acho um bem feito muito tímido e às vezes muito calculado, sabe? Eu acho que às vezes ele se coloca muito mais refém das brincadeiras com direção de arte, com fotografia, com figurino, com efeitos, do que cresce com uma condução que casa esse tom esteta e esse tom cartunesco dentro da condução de cena. Eu acho que ele tem bons momentos. Eu tava comentando com o Vincent uma cena de divisão de tela que é muito legal. É meio Jacques Tati, né? Meio Jacques Tati. Tem um momento da Barbie depressiva que a câmera brinca com o estado da Barbie, que ela tá estática, sabe? Mas eu acho que tudo de resto, é tudo muito comum. Uma sabe? coisa que eu gosto filme. também é a encenação dos atores, né? Como... Tipo, a Barbie vai sentar no chão e ficar cansada. A direção de atores é muito boa. Cai como uma boneca, fica toda retinha. Mas quando ela vai descer da casa, ela pula, né? Ela flutua, na verdade, né? Assim, Mas daí, Diego, eu acho que é uma coisa que assim, eu talvez aqui seja a pessoa que seja menos fã da Greta Gerwig, entre todos Mas, porque eu acho que realmente é uma diretora muito boa nessa coisa de dramas e essa encenação bem padrão, independente dela. Ator e texto, né? Mas não acho que ela nunca teve, assim, uma coisa de ser muito... Eu acho que é só, tipo, ela tinha muito dinheiro pra fazer o filme, então ela caprichou bem. Sim. E foi muito longe onde ela podia ir. E ela não comete erros grandes, mas eu não acho... que ela pensa, talvez, na visualidade antes de tudo e tal. Acho que é uma coisa meio, ok, eu tenho uma grana aí pra gastar, assim. Eu acho que foi o grande playground dela, né? Sim. Isso. Eu acho que até por conta da formação dela, né, no Mumblecore, é essa coisa mais da interação de atores, né, e, tipo, organizar a mise-en-scène através do corpo desses atores, do que, tipo assim, pensar na mise-en-scène enquanto um espaço para você correr com a fotografia, ou, tipo, explorar o máximo possível a execução desse espaço dentro do sentimento dos personagens, né. Eu acho que, não sei, eu não vi o Little Women e tal, eu acho que no Lady Bird, por exemplo, tem isso, mas isso se tem muito mais pela relação nostálgica que ela tem com o lugar, né? Então, tipo, quando ela volta pra Sacramento, quando ela coloca a personagem em Sacramento, ela tenta trazer muito do que ela viveu nos lugares, assim, durante a infância dela e tal. Mas em Barbie não, né? Porque em Barbie ela tá brincando com essa coisa da artificialidade. Eu acho que essa alusão ao cinema clássico
ela daria até pra dizer, né, que ela tá dentro daquele naturalismo hollywoodiano, né, tipo, em como ela enxerga e lida com os cenários, pra, tipo, serem uma coisa quase imperceptível, apesar de ser uma coisa muito falsa e tal. Eu acho que o filme tem essa dualidade, assim, mas, tipo, acaba não sendo nada que brilha no olhar, né, é um negócio que você vê, é legal, assim, o design de produção é criativo, né, tanto que, tipo, desde que saiu o trailer, só se fala da estética Barbie, o Barbiecore ganhou o mundo e tal, mas, sei lá, nunca tem aquela cena que você olha, caralho, que uso foda que a Greta Gerwig fez desse espaço, por exemplo. Pegando, por exemplo, um filme que ele é meio que o oposto dele, né, em termos de tons estéticos. Por exemplo, O Ataque dos Cães, da Jane Campion. Quando ela coloca a Kristen Dunst dentro de casa, né, tipo, todo o ensaio dela dentro da casa, o jeito que ela se move, conforme a casa vai ganhando mais móveis e tal, ela vai abrindo os planos, é muito pra destacar, né, tipo, a solidão dela naquele ambiente e tal. E o Barbie Barbie mesmo, não, né? o Barbie mesmo tem pouca movimentação de câmera, né, pouquíssima movimentação Mas de ele câmera. é estático porque é uma boneca estática, né? Assim, também, né? Sim, por isso que, tipo, pra mim não é um problema, assim, essas coisas. É uma visualidade funcional muito caprichada, assim, né? Mas é funcional. Uhum. Ela tá sempre respondendo ao texto, né? Sim, com certeza. Não, mas eu concordo com vocês. O que me incomoda um pouco é que, assim, na minha visão pessoal, eu acho que a Greta Gerwig no Lady Bird e no Uma se beneficia muito do contexto dos filmes que ela tá e da escala dos filmes que tem, sabe? Uhum. Então todos os filmes são pensados nessa escala de encenação que é muito pensada no ator e no texto, e de como você cria um ambiente confortável entre ator, texto e clima. Toda a minha mise-en-scène dela é alinhada nesse sentido. Ela é uma diretora de texto mesmo, mais do que ser uma diretora que pensa os filmes, sei lá, visualmente ou cenicamente. Ela é uma diretora que pensa primeiro no texto. Mas aqui nesse filme eu acho que ela quer, pelo texto e por esses elementos, além dela querer caprichar porque ela tem o orçamento, concordo que tem muito disso, Vicente, eu acho que ela quer, pelas referências dela mesmo, que ela explicita no filme, ela quer radicalizar no sentido do mundo cartunesco, no mundo anarco. Não radicalizar em questão de temática, mas radicalizar nesse sentido, sabe? De colocar dentro daquele cartoon mesmo, sabe? De crescer a escala. E acho que essa diretora de texto que ela é, essa diretora esteta que tem essas maravilhas visuais na mão que ela quer brincar, acabam não se casando tão bem na encenação e fica uma coisa que é competente, mas é certinha. E esse certinho dialoga meio mal pra mim, apesar de não tirar, de não danificar o filme, dialoga meio mal com esse todo do filme mais intenso, eu acho, assim. Mas eu acho que é um filme que ele dialoga muito com a obra dela, porque... Sem dúvida. Eu até brinquei depois que eu assisti o filme, eu até falei com uma amiga minha, eu falei, nossa, o jeito que a Greta entende... consegue colocar na tela os meus dramas de branca mediana, ou branca medíocre, é um jeitinho diferente, sabe? Enfim, mas é uma zoeira, mas é uma verdade, assim... As personagens delas estão sempre perdidas e nunca sabem... Estão sempre em alguma encruzilhada, não sabem pra onde querem ir, assim, elas querem muito alguma coisa que elas não sabem o que é. Assim, é lógico que não é um privilégio do cinema da Greta, assim, todo filme da Disney tem isso, assim, é um momento... Eu digo assim que as personagens da Greta são as personagens da Disney que sempre cantam a música Eu Quero, né? I Want, né? Sempre tem aquela música. Perfeito. E acho que é muito... A Barbie também, ela é perdida como a Lady Bird, assim, ela é inquieta, assim como a Jo March, sabe? E como a Frances Ha também, assim. E são todas personagens, assim, que em determinado momento, assim, cai a ficha de que elas não têm nada de especial, assim, que elas podem desenvolver, mas, assim... elas são iguais a todo mundo, né? Assim, a Barbie, ela é a Barbie padrão, mas assim, ela é igual a todo mundo no final das contas, né? Inclusive, ela imprimiu o padrão que todas são iguais, né? Assim, é lógico que... Enfim, então eu penso muito nisso, assim, que é um filme que ele dialoga muito comigo, porque eu tenho muito essa coisa, assim, de... Nossa, eu nunca vou conseguir nada. Meu Deus, eu sou imperfeita e tal. Tava até brincando com o Diego hoje que eu vou me aposentar da crítica. Não vai, meu não. Deus. Não vai. Caralho.
É mentira, ela não vai. Não dá, chega, assim, tive meu momento, assim, de Barbie depressiva. Mas, enfim, acontece. E eu acho que toda personagem dela tem esse momento, assim, de falar, assim, meu Deus, não aguento mais, não sei o que. A Jo tem aquele discurso, né? O discurso. Que eu considero o cinema dela muito coerente, né? Você tá querendo dizer, Camila, que o cinema da Greta Gerwig é o cinema mais literalmente eu pra você? É, amiga, infelizmente, assim, acontece, Todo mundo tem algum filme do Ryan Gosling que olha e fala, literalmente eu, né? Só que no caso não é o Ryan Gosling. Verdade. Eu tenho Não mais filmes Drive, do Michael né? Cera e ele também está nesse filme, o que pra mim é Exatamente, né? Verdade, Michael... verdade. Somos todos Alan, né? No fim das contas. Somos todos Alan. Mas o que você ia falar, Vici? Você ia falar uma coisa também. Não, mas eu ia falar, acho que é exatamente isso, assim, que tem a ver com o que a Camila falou, que no final é um filme que parece muito com os outros filmes dela. Sem dúvida. E que eu acho que, por exemplo, o meu filme preferido dela é o Little Woman. E eu acho que, assim, apesar de eu não considerar a Greta uma grande, super gênia diretora, super estimulante e tal, eu acho Barbie bem legal, eu acho Lady Bird ok. Mas o meu filme favorito. Machismo. Mas o meu filme favorito dela é o Adoráveis Mulheres, porque eu acho que ela pega um gênero assim super morto, que é o gênero Adoráveis Mulheres, que é esse tipo, sei lá, drama baseado. Adaptação literária de prestígio. Isso, adaptação literária de prestígio de um livro escrito há 200 anos. Ennio e Finis, se fosse um filme. E ela faz algo assim que nem é nada demais, que ela simplesmente olha com muito carinho para cada personagem do livro. Empatia. E transforma isso assim numa narrativa de se importar com cada personagem e tal, e como isso se reflete até visualmente. E eu acho que é diferente, assim, pouca gente faz isso, né, até nos grandes filmes inspirados em livros antigos, assim, sei lá, no Orgulho e Preconceito, é raro fazer isso, né, de você realmente se importar tanto com os personagens e tal. Quem fazia isso muito de criar um clima confortável, assim, criar climas diferentes pros seus filmes é o Rob Reiner, né, que fazia isso como um mestre, né. Mas acho que é engraçado isso dela se importar com cada personagem, porque no Adoráveis Mulheres é totalmente isso, assim, a Amy é muito mais interessante e a própria personagem da Emma Watson, né, que é a personagem teoricamente mais sem graça, mas ela tem e sente ser cancelado pelos Potterhead. Porra, irmão, fã de Harry Potter não tinha nem que estar escutando esse podcast. Digo isso como alguém que já foi fã aí por muito tempo. Pô, mas a Emma Watson é muito má atriz, assim, é muito ruim. Mas só uma coisa, assim, que a gente comentou, né, sobre o primeiro blockbuster dela e tal. Cara, eu acho que, tipo, esse tipo de deslumbramento dela com o cenário e, às vezes, tipo, não ter essa grande conciliação, assim, de fotografia com design de produção é muito comum até nesses primeiros blockbusters, né? Eu tenho uma entrevista do James Gunn pro podcast do Michael Rosenbaum, que ele até comenta, assim, né, o Michael Rosenbaum pergunta pra ele, qual que foi a diferença, assim, de quando você migrou pra esses filmes de pequeno, médio orçamento pra um filme grande? E ele fala, cara, quando eu fazia um filme de pequeno, médio orçamento, eu fazia a maioria das coisas, entendeu? Eu planejava fotografia, design de produção, lógico que eu tinha uma equipe muito foda pra me auxiliar com as minhas ideias e tal, mas aí quando eu fui fazer um filme grande de verdade, tipo, pô, eu tinha um diretor de fotografia com anos de experiência, que podia lidar com ele, eu podia confiar o design de produção nas mãos de outras pessoas e tal. Eu acho que deve ter rolado muito isso com Barbie também, né? É o primeiro trabalho gigantesco dela, né? Ela teve essa progressão de orçamento conforme os filmes dela foram passando e tal. Mas, do salto do Little Women, que deve ter custado o quê? 15, 20 milhões de dólares para um Barbie que é 140, né? É absurdo, assim. Então, acho que é até comum, assim, o filme não brilhar tanto em todos os elementos possíveis, né? Não, com certeza. É que, assim, ao meu ver, né, faltou ela... Eu acho que o filme tá sempre no ponto de dar um salto, sabe? Um salto como cineasta mesmo, sabe? De como você conta aquela história. E o filme nunca acaba dando, e tudo bem, porque o que o filme entrega é muito bom. Mas eu acho que ele tá sempre calibrado para dar esse salto, até pelo que você falou, né? Esse deslumbramento que tem da prática, né? Não é um deslumbramento que tem na encenação, sabe? Esse maravilhamento, que é uma coisa que eu valorizo muito nos filmes, eu acho. Um senso de maravilhamento de como você conta aquela história e tal. Assim, e desses elementos todos conversarem. Mas acho que é isso também, né? É o primeiro blockbuster dela, é o primeiro projeto que ela tá lidando com uma escala muito grande e ela lida com essas escalas de jeitos diferentes e com mais ou menos sucesso. Talvez, quem sabe, no próximo blockbuster dela, ela consiga talvez dar esse salto que eu vejo que ela não sei, porque eu acho que ela quer isso, eu acho que ela quer
dar um salto, sei lá, de fazer uma mise-en-scène, guardar as devidas proporções, meio uma coisa meio Minelli, meio Stanley Donen, e por mais que seja pensado pra seguir esses caras, Jerry Lewis que a gente viu, né, todas as mulheres, não consegue. Será que ela vai deixar Crônicas de Narnia interessante? Talvez, né, cara? O Vincent fica nesses terraplanismos de filmes que ele não revê, mas Crônicas de Narnia, os 2 primeiros são muito bons. O primeiro é muito legal, né? Não, é legal. É, amigo. Eu vi o primeiro e curto. Mas ok. Foi legal. Quem sabe ela vai deixar Crônicas de Nárnia menos crente, menos machista, né? Porque o texto do C.S. Lewis era cheio dessa, né? Tipo, no final, a Susana não indo pro que seria o paraíso em Nárnia, porque ela abraçou as futilidades de ser mulher, né? Passando maquiagem, assim. Sem dúvida. É um texto muito moralmente condenatório, assim. Tô curioso pra lista de Letterboxd que ela vai lançar das referências do Crônicas de Nárnia, né? Pra saber o que ela vai botar. Vai botar e ela não vai dirigir todos também, né? Não projeto do controle dela, nem nada disso. Assim como Barbie, que eu imagino assim, que já tá caminhando pra ser a nova galinha dos ovos de ouro, né? Foi anunciado 1 milhão de filmes da Mattel, né? Da Mattel, e Barbie 2 já tá programado aí. Vai rolar. Não, e assim, eu tava até falando assim, eu imagino que a Greta não vai querer voltar e já assim, falou que não vão vai, querer vão querer replicar a mágica e vão entender assim que vão colocar um diretor, uma diretora qualquer que não vai ter essa liberdade e não vai funcionar. Assim, podemos estar aberto a que funcione, claro, a gente quer sempre não quer gastar dinheiro com filme ruim, né? Sim. Mas eu o Diego roubando o pitch do Ícaro, do Missão Impossível da Barbie. Eu ia citar ele, então. O nosso amigo Ícaro Gonçalves, ele deu uma ideia muito boa, que eu acho que talvez fosse a esperança de Barbie, que era a Margot Robbie fazer de Barbie o Missão Impossível dela e pegar sempre uma diretora de grife pra dirigir Barbie. Então, ó, você podia fazer um Barbie malucaço das Wachowski, você podia fazer um Barbie expressionista da Sofia Coppola, um Barbie faroeste da Kyle Richards. Nesse Myers da Barbie, nossa, vai ser foda, hein, cara. Uma cozinha da Barbie, by Nancy Myers. Um Barbie existencialista da Jane Campion, nunca rolaria isso, mas, pô, podia ser massa, cara. Assim, Julia do Cornô, assim, Barbie canibal, assim. Seria o Barbie, seria o 3, né? Barbie transando no carro da Barbie. Até a Aves de Rapina lá, Kate Wan podia fazer um Barbie, quem sabe, assim, essa é bacana. Aves de roupinha. Aves de roupinha. Porra, ia ser, ó, Margot Robbie, anota essa ideia aí. Ouça esse podcast em português que nós temos o pitch pra você. Exatamente. Bom citar que a gente falou muito da Greta, né, mas a Margot Robbie também, né, que trouxe tudo isso pro filme também, né, que atua como... Ela realmente foi a Tom Cruise do filme, né, ela não foi só de produtora executiva e eu vou contratar essa diretora aí, pegar uns lucros e vamos nessa a Margot Robbie nada mais é do que a Ashley Tisdale, que deu muito mais certo, né. Exatamente. Que, tipo, é a atriz que era conhecida por fazer esses papéis, né, de garota loira que não sei o que lá, ela percebeu que ela podia capitalizar em cima da projeção da imagem dela. Eu acho a Margot Robbie a nova Charlize Theron, sabia? Ou Nicole Kidman, né? A Margot, esse é o melhor papel dela, né, eu acho. Eu acho também, talvez. Será? Não sei não, hein? Ela não tem tão grandes papéis, né? Ela é uma atriz muito legal, não tem papéis assim. Eu tava pensando nela em Arlequina, no Ave de Roupinha. Mas é o papel definido dela, mas eu gosto... eu adorei, desculpa. O Vincent tem a nossa cota de homem que só reclama das coisas, né? Porque toda mulher que a gente cita aqui, o Vincent reclama. É porque Emma Watson, porque Greta Gerwig. Eu tava falando bem do Matrix até agora aí, dirigido por mulher, filmaço exceção que confirma a regra, né, cara? Não, esse aí todo mundo Jane gosta. Campion. Esse aí todo mundo é nossa boa, pelo amor de Deus. Tem muita gente que odeia. Ainda mais assim, Matrix é filme de filme bro. Gosto de Girls. Olha. E agora? Girls é bom mesmo. Nada contra, tenho até produções filminhas que eu gosto, né, Vincent? Falei. Não, mas a Margot Robbie, eu acho que assim, ela sempre é aquela atriz que faz coisas boas, é uma boa atriz, mas realmente nunca teve um papel, eu acho que tão tão completo, curiosamente, quanto a Barbie. Eu acho que ela tem no momento de drama ela tá muito bem, no momento de comédia ela tá muito bem, ela consegue entregar as duas coisas, você vê que é um alicerce que faz diferencial dentro do filme. Talvez seja o melhor papel dela mesmo. Ela tá muito bem no filme. Tarzan. Mas aí, né, Tarzan, cara, eu revi esses tempos. Eu assisti esses tempos. Tu reviu? Não, assisti esses tempos que eu nunca tinha visto e é triste, é horrível, né, cara? Esse Nossa, filme. que triste esse filme. É horrível demais, É que eu acho o casting dela também pra Jane. É perfeito, mas porque você, verdade, com 30 anos,
uma pessoa que tem acesso a informações olhou, viu um filme do David Yates chamado Tarzan, todo feito em CGI, você pensou, é agora. O David Yates, também conhecido como o diretor dos melhores filmes do Harry Potter, né? Não é, né? O David Yates, ele é o Christopher Maguire reverso, assim. Porque ele assumiu também do 5º filme em diante e só fez porcaria. Caraca, eu tô com vontade, assim, de chamar meu irmão pra esse podcast, que meu irmão é o David, caraca. Mas esses últimos deles são muito ruins, assim, né? Do David Yates. Não tem como, não, assim. Não, são horríveis. Do Harry Potter 6, que é o melhor de todos. Não, adoro, mas sou mais Colon nesse. Ai, sou mais que os Columbus, desculpa. Adoro beijo, também. tchau. Eu gosto de todos, cara. Chris Columbus eu acho bem chatinho os filmes dele. Do Harry Potter. Nossa, você odeia crianças, Vincent? Você odeia fantasia? Não, eu gosto dos filmes bons do que os Chris Columbus escreve e tá pra diretora de verdade. Né? Eu acho que o David Yates funcionou isoladamente nos Harry Potter. Assim. Mas enfim, a gente já tá num assunto muito louco. Mas assim, vocês acham que é a melhor atuação cômica do Ryan Gosling? Porque pra mim continua sendo Nasce Guys, assim, pra mim. A melhor atuação cômica dele. Eu acho que... Não, mas o Ken, ele ele tá ótimo. Inclusive, eu não entendi como a pessoa pode dizer que esse filme é anti-homem, sendo que o Ken é uma estrela, né? Um personagem maravilhoso no filme. O filme é super conciliador, né? A gente até mencionou isso antes. O filme, até o Ken, quando ele vira o vilão, entre aspas, você não vê um vilão mesmo. Ele é um cara engraçado ainda. É cartunesco, sabe? Assim. Também, sabe? Não, mas eu acho, inclusive, que, tipo assim, o Ken, ironicamente, né, apesar dele ser só uma sátira, assim, de patriarcado e de personagem masculino, né, de masculinidade tóxica e tal, eu acho que ele conseguiu, dentro disso, é o que eu falei, né, tipo, do filme ele usar esse elemento cartunesco dele pra ele ser, tipo, um quadro em branco, assim, e você conseguir tecer vários comentários, porque pra mim ele conseguiu capturar muito da crise masculina moderna, sabe, porque, assim, essa coisa, tipo, do capitalismo, né, pós anos 80, assim, no mundo e tal, as mulheres começaram a assumir papéis mais ativos socialmente, né, tipo, até enquanto provedoras da casa, né, eu tô falando, tipo, em termos financeiros, né, tipo, não em termos estereotipados de papéis de gênero nem nada do tipo, mas o homem, ele foi perdendo, assim, esse papel, né, e é dentro disso que essa galera incel e migtol surfa, né, pra lucrar em cima dessa falta de propósito que vários homens médios sentem, assim, e projetar neles discursos e tal, e é o que acaba acontecendo no Ken no filme, né, tipo, ele é um cara tão vazio e tão sem propósito, a partir do momento que ele percebe que ele é só um objeto, né, de uso, assim, para as mulheres, que ele vai lá e se joga no pior que ele consegue encontrar, né, de ele é aquele cara confuso que começa a ouvir loucamente podcast Red Pill, né? E aí mexe na cabeça dele. Quem ouviria o Flow. Inclusive eu lembrei do filme da Olivia Wilde, né, que tenta fazer isso e falha, né? E o filme da Olivia Wilde é um bom exemplo, que esse filme crítica social foda, tipo assim, tweet óbvio, né, nessa coisa, tipo, quebrando um tabu, só que ele faz isso de um tom que fica inacessível pela falta de habilidade dele de como lidar com esse tom e de não conseguir construir um tom pra fazer essas críticas, aí só fica constrangedor, né, diferente do Barbie, né, engraçado isso, assim. O filme só um parênteses, o filme do Olivia Wilde que vocês estão falando é o do... não é o Booksmart, não. Harry Styles. Booksmart é muito bom. Harry Styles. Tá, porque o outro que tem a cena das Barbies, né? Inclusive, muito bom, é maravilhoso. Obra-prima é foda, mas é muito bom. Eu acho obra-prima. Obra-prima. Camila. Talvez eu acho melhor que Lady Bird. É melhor que Lady Bird. Olha só. É melhor que Lady Bird. É que vocês fazem isso só porque tem coisa estilizada no filme. Mas assim, é aquela coisa, é melhor, mas não quer dizer nada porque são dois grandes filmes. Sim. O Diego inverteu o discurso que a gente sempre mete com ele quando ele elogia algum filme com elemento estilizado. Você só tá falando dele porque tem uma coisa estilizadinha e foi lá e inverteu isso. Cara. Mas aí é um elemento estilizado com toda a encenação da Eu parada. adoro o Booksmart, mas eu acho a cena das bonecas eu tiraria lá do filme. Não me acho bem qualquer coisa. Mas eu gosto muito do filme, acho legal, divertido. Tá? Melhor que Lady Bird. 4 estrelas, sabe? 4 estrelas, 4,5 talvez. Mas fica nisso aí. Aqui eu tô vendo o Letterboxd, dei 4 estrelas e meio. Eu tô super elogiando, eu nem sei que nota que eu dei no Letterboxd. Devo ter dado 3. Conhecendo o Vincent, né, que é o sub Pedro Estraza, deve ser um 3. O sub Pedro Estraza. Vincent, deixa eu ver. O Vincent mas eu deu adoro... 3 estrelas e meio. 3,5. Mas eu adoro... É muito bom. Não, o Vincent não é. O Vincent é. Pra mim é muito bom. Mas eu adoro a cena na piscina. Pra mim é o negócio do Nossa, filme. é poesia. 3,5 muito bom, que é difícil de entender. Mas Booksmart muito bom, mas o assunto é Barbie, tá? Ai, Desculpa, cara. amigo, mais uma vez. Relaxa.
Mas eu achei muito bom, assim, né? Essa coisa da masculinidade do Ken. E se a gente for parar pra pensar, até, tipo, um pouquinho fora do filme, né? E num pensamento histórico, é muito louco, porque, tipo assim, o capitalismo, ele cria, né? Essa falsa demanda da mulher enquanto dona de casa, né? Tipo, isso é um papel recente que o capitalismo, ele cria a partir do momento que ele subvaloriza, assim, o serviço dentro de casa e tal. E aí, logo depois, tipo, esse papel, ele se mostra incapaz, né? E aí ele rui, as mulheres, tipo, adentram o mercado financeiro e tal. E aí os homens começam a se sentir desvalorizados, assim. Tipo, é quase uma... Não é uma inversão histórica, né? Mas é quase uma justiça poética, assim, que isso tenha acontecido e que o filme consiga captar isso muito bem, assim, através do Ken. E eu acho tão engraçado que quando o Ken tem essa ascensão, o mundo real já sente totalmente no mundo de consumo. Sim. Né? Assim, que a Mojo Dojo já vira casa que todo mundo quer comprar. Assim, é muito legal porque... Obra-prima. Mas, assim, é muito legal que é muito automático, assim, é instantâneo, assim, porque é assim que as coisas funcionam, né? Você vê uma coisa, como diz a música da Ariana Grande, né? Nossa. I want it, I got it. Enfim, poesias. Mas... Desculpa. Foi ótimo. Mas enfim, é interessante. E eu acho maravilhoso o negócio de cavalo. Que é uma coisa assim, completamente... Não tem significado nenhum. Eu vi um tweet muito bom. É coisa de americano, falando né? assim, Essa coisa de cavalo, cowboy. Cowboy. Que a Greta devia ter mostrado uma cena do Ken vendo um filme do John Ford. Aí, nossa, ia ser sensacional. Né? Não, ele deve ser fã do Clint, assim. Deve, não tem aquela foto. Não tem ter. aquela foto do Bolsonaro vendo o filme do Clint? Não, sei lá se tem, deve ter. Tem, o Bolsonaro vê o filme do Clint. Foi nesse momento que o Diego até cogitou em mudar o voto, assim. Vai lá, capitão. Deus me livre, sai fora. Isso vai ser cortado. Não, eu vou usar isso fixamente. Assim, fixamente, vai virar um áudio agora. Assim, não, cara. Pro meu acervo. Mas eu acho engraçado de como o filme tira sarro desses estereótipos, bem estereótipos mesmo, assim, masculinos, assim, dessas simplicidades todas, assim. É tudo muito simplório, né? Mas muito simplório pra criar graça. O que o filme tá tirando sarro, no fim das contas, são os papéis de gênero estereotipados, exato, né? Como os bonecos captam. E eu gosto que no final tem uma cena que eles estão colocando tudo em ordem e tal... E daí a Barbie Land vai ser supostamente mais amigável com os Kens, né, e com os homens. E eles começam, você pode ter um emprego, não sei o que, limpando como assistente. Com assistente, não sei o que. E daí alguém fala, e vai ter um Ken na Suprema Corte? Daí ela fala, não, tá muito longe disso acontecendo, que é uma coisa que é o contrário do mundo real. É demais, né? Sim. Aí já é demais, né? A própria narração da Ellen Mirren, ela explicita isso. Ela fala, um dia os Kens vão ter tanto poder na sociedade quanto as mulheres têm no mundo humano. Exatamente. Nossa, sensacional. Inclusive, Helen Mirren narrando, não sei se mais alguém pensa nisso, porque sabe disso, mas tem um episódio de Glee que a Helen Mirren narra. Ela é a voz da cabeça de uma das personagens. Se eu gostaria só de jogar isso. Eu tenho uma amiga que fala assim, quanto menos a gente pensar em Glee, melhor para nossa sanidade mental, mas eu queria jogar isso, então não sei, assim. Será que a Greta Gerwig fez isso por causa do Glee ou só porque a Ellen é uma atriz Será inglesa que a Greta Gerwig assistiu as últimas temporadas de Glee? Vai da escolha de cada um, né? O que acreditar. Bom, se a gente fosse um podcast com pessoas mais normais, a gente poderia falar, não, mas claramente, se tem musical, tem tudo a ver com Glee, né, cara? Claramente. Nossa, Glee inventou o musical. Ele High School Musical, né, sabemos. Inclusive, eu acho as músicas, tem poucas músicas do filme, né? Tipo, tem I Just Can't, não sei se tem alguma outra que se... Tem a primeira do começo, né? Tem a Pink lá. É a da Lizzie. Isso. E o produtor do filme é aquele Ronson, né? Mark Ronson. Mark Ronson. Isso, ele é bem fodão, assim. E é o produtor da Amy Winehouse. E eu gosto que essa música do Ken tem várias coisas, assim, muito anos 80. E ela é meio que uma mescla, né? Tanto de música pop dos anos 80, quando tem uma guitarra, assim, que depois eu descobri que o Slash participa, né? Que é incrível. E é muito bom isso, assim, a musicalidade eu tô ouvindo em loop essa música já há uma semana.
Não, você não acha curioso, assim, que esse filme, o Psicopata Americano e tal, são filmes, tipo assim, eles satirizam a masculinidade, mas a sátira deles é tão universal, assim, e capta tão bem essa coisa da crise, que, tipo, todo homem involuntariamente acaba se identificando com o Ryan Gosling, além do fato de ser interpretado pelo Ryan Gosling. Não, eu acho que além disso, desse filme, ele trata com carinho também, eu acho que eu vejo que o filme trata bem com carinho essas questões, eu acho que ele é bem conciliador. Eu acho que o filme ele é condescendente com os homens, eu acho que ele não odeia os homens, né? Ele é aquela coisa de tipo, tadinho, né? Não. Ele nem é mega afiado nisso. Afiado eu digo no sentido de ser ferino. Né? São críticas bem. Tipo, eu tô rindo disso, gente. É aquela piada que a gente conta entre a gente, que a gente faz piada com a gente mesmo, num papo, num grupo de amigos cheio de gente, sabe? Isso, é aquele humor de Cal, que às vezes tem uma Cal com o David e faz esse humor, assim. Só que bem mais leve, porque nas Cals, meu Deus do céu, hein? Uma coisa engraçada que eu tô vendo, inclusive, e trazendo de volta as análises dos conservadores sobre esse filme, é que eu sigo aquele perfil no Twitter, que é no Twitter não, na rede X, Nerd né? Boomer. O Nerd Boomer. E mais algum outro que ele mostra as leituras, e daí tem às vezes eles falando disso, de conservadores fazendo leituras semióticas da Barbie. Eles pegam a cena do 2001 falando, olha como ela quebra a boneca que simboliza o aborto, não sei o que, é muito engraçado. Mas é curioso, né? É muito triste isso, porque esse pessoal só consegue gostar do filme, tipo... se o filme validar a ideia deles de mundo e odeia o filme baseado se o filme vai contra, na visão deles, a ideia deles de mundo, né? Só isso. Mas existe, isso aí né? não é muito de conservador só, não. Não, sim, então, tem o pessoal progressista que é a mesma coisa, mas é curioso, né? Mas, tipo, pessoal progressista que é a mesma coisa, acha certos filmes, assim, o máximo, só porque tem gente no final cantando no nacional, Medida assim. provisória, Marighella, eu falo mesmo, eu posso falar. Porque tem nacional no final. Podem falar. Marighella. Semana passada eu perdi essa cena. Pode ver atrás de mim. A verdade é que, assim, esse pessoal progressista, eles fariam, assim, tipo, o que o Brasil, guardado devido proporções, né? Porque é um grupo de fascistas e tal. Sim. Mas fariam um stream, tipo, Brasil para lerdos, que seriam, agora os filmes aqui, que são só os filmes comunistas. Não, mas só com boas mensagens. Só com boas mensagens. Mas o que eu destaco... Meninas Malvadas é muito problemático. Aquele professor, né, que irritou recentemente, as minhas levaram o professor pra assistir, aí o professor foi lá e fez elas escreverem um texto apontando as problemáticas da representação feminina e as malvadas. O exercício de direita, esses papos aí. Mas uma coisa que eu acho curioso, né? Eu fiz essa comparação, porque esse é o mesmo pessoal que fala que, sei lá, que o pessoal de esquerda já vai gostar dos filmes porque tem lacração, e só gosta do filme porque tem lacração. Aí o que é ruim nos filmes é ter lacração. Só que eles fazem a mesma coisa, né? Então é hipocrisia, sabe? Não, na verdade eles acusam e eles fazem muito mais. Eu já passei por uma situação mais, né? Assim, que um conhecido meu que... ele é liberal e tal, nem falo mais com essa pessoa, mas tipo, ele ficou, não, você só gosta dessas coisas quando elas confirmam o que você acha. Isso porque eu tava falando bem de Steven Universo, né? Sendo que, assim, tudo que, por exemplo, eu gostava e ele também gostava, nunca era um problema, entendeu? Mas quando eu gostava de uma coisa tipo Steven Universo, aí era o problema pra pessoa. Não, por exemplo, esse pessoal já tá mamando aquele Sound Freedom, lá, que é o filme meio de Macedo, lá da gringa. Assim, não sei se você sabe, tá fazendo maior sucesso. Tá fazendo maior sucesso com o Dick Caviezel, que é o filme da teoria de QAnon deles e tal, não sei o quê. E o pessoal já tá amando o filme, tipo assim, já tá falando, mas é um filme boicotado, não sei o quê, é um filme com valor. O pessoal nem viu o filme ainda. Talvez seja um filme bom, quem sabe, mas o pessoal já, apesar da mensagem horrível, mas o pessoal já tá gostando do filme por quê? Porque valida a mensagem. Diego vai dar 4 estrelas pra esse filme. Vamos ver. Fica aí a minha aposta. Vamos fazer um bolão? Vamos ver. O filme pode ser desprezível. Esse filme foi um sucesso absurdo, está sendo sucesso absurdo. Edir Macedo. É tipo a terceira via, tirando Barbie e Oppenheimer. A Record tá comprando ingresso a dólar também agora. Tem a Mira Sorvino. A Record Universal. Mas tem a Mira Sorvino, tem o Bill Camp, tem uns atores olha aí. Só. Mas eles estão fazendo aquele esquema de compra de ingressos tipo a Universal, assim. Olha só. Sabe quem não precisou fazer isso pra fazer dinheiro? Diga quem. Barbie, né? Que é o filme que estamos comentando hoje e tal. Só ter falado do filme da Record. Mas é isso. Vocês vamos para as notas, considerações finais de Barbie? Vocês vamos querem nessa. falar mais alguma coisa? Não, pô, já. Eu gostei muito da piada do Snyder Cut, né?
que eles... Eu ri muito dessa piada, eu ri demais, nossa, cara. E tinha uma pessoa na plateia que quando veio essa piada riu com gosto também, nossa, foi muito engraçado. Aqui em Joinville, ninguém Uma pessoa conhecida? Outra piada muito boa é a com o John Cena trocando de lugar com a Dua Lipa, né, e fazendo o sereio macho. Inclusive, John Cena igual a Theo Becker. Cara, é verdade, parece um pouco mesmo. Um pouco. Não, tá mais parecido com o Theo Becker do que o Theo Becker. Sou fã do John Cena. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. I'm always number 2. No one knows how hard I try. I have feelings that I can't explain, driving me insane. All my life being so polite, but I'll sleep alone tonight, 'cause I just can't. Então vamos lá para nossas notas e considerações finais de Barbie, começando pelo Vincent. Uma 5? Vou dar 4 estrelas. Pra mim não é o melhor filme da Greta, mas eu acho que é um filme que ela consegue fazer esse tráfico de mumblecore aí pra dentro de um grande filme de Hollywood e tal, e ela gasta bem o dinheiro que joga em cima dela. E eu acho que apesar de ter alguns problemas, o filme ele funciona bem, assim, em tudo que ele tenta fazer, apesar de que ele poderia ser mais ambicioso, né? Mas tudo que ele tenta, ele consegue muito bem, né? Perfeito. Diego? Eu vou dar 4 também, gostei muito do filme, acho ele divertido, bonito, perspicaz, eu acho que é uma palavra boa pro filme, acho que ele é até comovente, e apesar de eu ter também minhas questões com o filme, acho que tem umas ressalvas aqui e ali com ele, acho que ele tem suas limitações e seus cálculos que nem sempre funcionam, sabe, às vezes ele é muito controlado, mas mesmo assim eu acho que o que ele tem de bom é muito bom, e é um filme que eu simpatizo muito quando eu penso nele, e acho ele muito acima da média do que a gente vê fazendo muito sucesso e povoando os blockbusters, sabe? Por mais que eu não queira, eu não torço pra Warner fazer dinheiro, eu fico feliz com um projeto que você vê, por mais que tenha essas ressalvas, a autenticidade de uma autora num grande projeto que fez uma grana e foi essa sensação do ano, sabe? Muito melhor isso do que, sei lá, um Indiana Jones 5, um Flash, Homem-Formiga 3. Não ironicamente, eu tenho essa mesma frase que o Diego acabou de falar sobre o Barbie e sobre o Batman do Matt Reeves ano passado. Perfeito. Camila? Bom, vou dar 4 saxofones, 4 estrelas. 4 pinguins e meio dançarino. 4 pinguins. Não, são 4, não são 4,5, porque, como eu falei, o final eu acho muito apressado daquela resolução lá da Barbilândia. Mas é um filme que me confortou muito, eu chorei, assim, é muito difícil eu chorar em filmes, eu choro em filmes muito aleatórios, tipo Show Bar e Crazy Rich Asians, assim. Esse é muito lindo. Top comédias românticas da década passada. Porra, choro horrores quando ela tá jogando Mahjong lá com a sogra e dando no olho da mulher, da Michelle Yeoh, Oscar winner. Mas, enfim, foi muito reconfortante pra mim, foi uma experiência maravilhosa ver esse filme, apesar de pessoas insuportáveis no cinema. E, enfim, ficou no meu coração. Greta, te amo, obrigada. Difícil. Eu tinha dado 3,5 pro filme, aí eu subi pra 4, aí eu abaixei pra 3,5 de novo, porque eu tenho minhas questões com o filme. Eu acho que o arco lá da América Ferreira com a filha, né, acho que a gente até passou meio por cima dele, mas é um negócio que eu acho meio chato, assim, tipo, eu acho que ela distrai, assim, do arco maior, né, da Barbie média e tal. Tanto que a parte do discurso dela, apesar de depois ser levada como piada, ela me deu uma cansadinha no filme, mas diferente da Camila, né, acho que do Vincent também, que não pegam muito o final, assim, acha que tem uma barriga e tal. Pra mim funciona bem, assim, a progressão pós esse discurso, sabe? O cross solve dela, assim, passando por diferentes mulheres e tal, muito bonito. A parte show de Truman também. Gosto muito de como o filme ele se resolve esteticamente, né? Eu acho que todo mundo que tá nesse podcast aqui é um grande fã, assim, de estilização e do uso do cenário 2D, sabe? Até em contraste, assim, com a poluição visual que a gente tá vendo, assim, com o uso do CGI no cinema contemporâneo em Hollywood e tal. Dick Tracy, né? Filmes bonitos. Posso falar de um personagem que me representou muito, eu esqueci dele? Pode? O marido da América Ferreira, que fica em casa fazendo Duolingo. Sim! Que é marido da América Ferreira mesmo. Não sabia. E ele fica em casa fazendo Duolingo, e é isso aí, gente. Todo dia tem que lembrar do Duolingo.
muito bom. Mas não sei, eu fico dividido entre um 3,5 e um 4. Que ele é um filme que pra mim, talvez eu só tenha uma nota definitiva quando eu ver ele pela segunda vez. Vai ficar inconclusivo então essa porra, é isso? Vai ficar inconclusivo. Não, tem que ter opinião. 3,75. É, exatamente, né? Vou usar a escala Thiago Belotti, mas depois disso eu não vou ficar me vitimizando no Twitter, né? Porque deu uma nota quebrada no filme e tal. Então eu vou dar um 3,83 e tal. Tá de bom tamanho. Há anos que não tô ouvi esse brincando, nome. vai. Vai, eu vou dar um 4 estrelas. Acho que o filme merece, assim. Eu não acho que ele, tipo, tenha problemas que me incomodem esse ponto. Tem um filme que eu tô louco pra rever, assim, quando ele vazar o Piratão, né? Até vazou recentemente uma cópia em melhor qualidade, mas eu acho que a HDCam 2023 é muito terraplanismo, assim. Sendo que um mês depois você pode ver ele, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que é um filme que, apesar dele ter as suas questões, eu pelo menos tenho questões com ele, e eu não acho ele brilhante de forma nenhuma, tal, assim, nem é um dos, sei lá, 10 melhores do ano. Eu acho que é um filme que, quando você pega pra pensar nele, é muito simpático, sabe? As coisas que ele tem de boa são muito simpáticas, sabe? Então, dá menos que um 4 pra ele, tudo bem que um 3,5 é uma nota justa pra ele também, mas eu acho que dá um 4, quando você dá um 4 pra ele, você pensa que é uma nota justa, sabe? É um filme muito digno, sabe? Eu acho que a palavra é dessa, assim, ele é muito bom, muito digno e muito simpático, divertido. Uhum. E um outro que a gente acabou esquecendo de citar, assim, eu só queria passar por ele, mas que eu nunca vejo ninguém comentar, assim, na relação com Barbie, e também é dirigido por uma mulher, é o But I Am a Cheerleader, né? Até no jeito que ele usa, por exemplo, a bidimensionalidade dos cenários e tal, se discute papéis de gênero. Eu nunca vi esse filme, mas eu sempre quis ver. Minha irmã, Isadora Aquaria, que talvez esteja nos ouvindo, ela é muito fã. Não vai estar nessa vez. Não, ela ouve alguns sim que eu participo, ela ouve sim. Só ouve esse, né, o que você participa. Não, talvez ela ouça outro, só que ela não me fala. Ela fala do que ela participa. É da Clara Val. Não, é da Jamie Babbitt, que depois dirigiu ótimos episódios de Marvelous Miss Maisel. Mas a Clara Val tá no filme, tá? Ela Sim, não ela é verdade. Que a Clara Val só foi dirigir aquele de Natal. Dirigir outra coisa. Exatamente. Fun,